pessoal, aqui é o Odonto Debate e esse é o meu, o seu, o nosso podcast. Vamos embora! Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Odonto em Debate. Hoje vamos explorar o tema estruturas viscerais da cabeça e do pescoço ligados ao sistema sensitivo, digestório e respiratório, destacando como essa região integra funções essenciais e possui grande relevância clínica. E para começar sobre esse assunto, eu estou aqui com Rayane, estudante de odontologia da Unifacisa. Bem-vinda, Ray. Obrigada pelo convite, Lívia. A anatomia da cabeça e do pescoço é fascinante por reunir estruturas responsáveis pelos sentidos e pelas vias fundamentais da respiração e da alimentação. Faringe, cavidade nasal, cavidade oral, laringe e estruturas sensoriais atuam de forma coordenada e pequenas variações anatômicas podem impactar fala, deglutição e respiração. Vamos ter uma discussão bem bacana e eu espero que vocês gostem. Mas antes de darmos início, vamos às respostas que foram deixadas no podcast anterior sobre sistema vascular, linfático e nervoso da cabeça e pescoço. Primeira pergunta: quais são os principais linfonodos da cabeça e pescoço e qual a importância clínica de sua avaliação no diagnóstico de infecções e patologias? Resposta 1. Os principais linfonodos da cabeça e pescoço incluem o occipital, parótidos, submandibulares, submentuais e profundos, ao longo da jugular interna. Eles são responsáveis pela drenagem da linfa de estruturas superficiais e profundas, filtrando micro-organismos e células anormais. A avaliação clínica desses linfonodos permite detectar infecções locais, inflamações sistêmicas e patologias mais graves, como linfomas ou disseminação de tumores. Pergunta 2. Quais são os músculos da mastigação e como eles relacionam com a articulação temporomandibular? Resposta: os músculos da mastigação são masseter, temporal, pterigóide medial e pterigóide lateral. O masseter eleva a mandíbula, o temporal eleva e retrai, o pterigóide medial eleva e auxilia na lateralidade e o lateral promove protrusão e lateralidade. Esses músculos atuam em conjunto com a ATM, permitindo movimentos coordenados de abertura, fechamento e lateralidade durante a mastigação. O conhecimento anatômico detalhado desses músculos e da ATM é essencial para procedimentos odontológicos e cirúrgicos seguros. Rai, quando a gente fala dessas funções integradas, falamos também da forma como o corpo organiza essas estruturas de maneira anatômica e funcional. A proximidade entre as vias respiratórias e digestórias exige um arranjo preciso, especialmente na faringe, que atua como um ponto de cruzamento. Compreender isso é essencial para a prática clínica e para o diagnóstico de cruzamento. Compreender isso é essencial para a prática clínica e para o diagnóstico de alterações, que a biomecânica depende da coordenação neural fina e sensível e disfunções musculares e neurológicas. Exatamente. Essa região é composta por camadas que vão das estruturas superficiais como músculos e mímica e glândulas salivares até estruturas profundas como faringe, laringe, cartilagem e inervações específicas, todas organizadas funcionalmente. A relação entre cavidade nasal, palato e faringe influenciam respiração e deglutição, e essa integração começa na embriologia, em processos de dobra e fusão que formam cavidades contínuas. Falhas nisso podem comprometer as funções orais e respiratórias. Entendi, Rai. Ao longo do podcast, vamos percorrer toda essa anatomia, discutindo cavidade oral, cavidade nasal, faringe, laringe, glândulas, músculos e vias sensoriais, sempre com foco clínico. Essa visão integrada é impossível não só para a odontologia, mas também para a fonoaudiologia, otorrinolaringologia e medicina do sono, já que muitas funções se sobrepõem entre essas áreas. Vai ser um episódio muito completo. A cabeça e o pescoço são regiões onde a anatomia clínica e a função se integram constantemente. Essa compreensão permite entender mastigação, deglutição, proteção das vias aéreas e percepção sensorial, além de mostrar como alterações pontuais podem afetar diferentes sistemas,
reforçando a importância do diagnóstico interdisciplinar. Vamos começar com uma das regiões mais importantes para a odontologia, a cavidade oral. Fala pra gente, Rai. A cavidade oral contém estruturas essenciais para mastigação, fala, deglutição e sensação, sendo o principal espaço de atuação do cirurgião dentista. Ela é a porta de entrada do sistema digestório, conceito compreendido desde a embriologia, como a membrana bucofaríngea e o estômago, cujo rompimento conecta o externo ao intestino primitivo. É delimitada por lábios, bochechas, palato e assoalho, e abriga dentes, gengiva, língua, glândulas salivares e músculos que manipulam alimentos e articulam sons. Sua coordenação ela depende da ação dos nervos trigêmeo, facial e hipoglosso, evidenciando sua complexibilidade neuromuscular. Do ponto de vista odontológico, dominar essas estruturas é fundamental para procedimentos que vão da profilaxia às cirurgias complexas. Esse conhecimento orienta anestesias, diagnóstico de lesões, avaliação de tecidos moles e planejamento terapêutico. Mas, Rai, fala um pouco sobre a língua para a gente. Anatomia e função clínica. A língua ocupa grande parte da cavidade oral e é formada por músculos intrínsecos e extrínsecos, permitindo um movimento muito preciso. Ela participa de fala, mastigação, deglutição, além de conter papilas gustativas, né? Para a odontologia, sua avaliação é essencial, pois muda de mobilidade, coloração e textura podem indicar desde um trauma até doenças sistêmicas. Por ser altamente vascularizada e sensível, também reflete condições metabólicas, imunológicas e neuromusculares, aumentando sua relevância no exame clínico, né? E as glândulas salivares, Rai? Fala um pouco sobre o papel delas. As glândulas parotídeas, submandibulares e sublinguais produzem saliva, essencial para a lubrificação, início de digestão, proteção antimicrobiana e facilita na deglutição. Na clínica, avaliar a função salivar é crucial, pois a hipossalivação aumenta o risco de cárie, prejudica a falha de deglutição e causa desconforto. Como possui controle parasimpático complexo, podem ser afetados por medicamentos, doenças autoimunes e cirurgias cervicais, exigindo atenção especial do dentista. E sobre dentes e periodonto, como essa relação aparece na anatomia aplicada? Os dentes formados por esmalte, dentina, semente e polpa funcionam em conjunto com o periodonto, gengiva, ligamento periodontal, osso alveolar e cemento, para garantir a estabilidade e função. Conhecer essa anatomia é indispensável em restaurações, terapias periodontais, extrações e procedimentos endodônticos. O periodonto, por responder às forças mastigatórias e estímulos sensoriais, é fundamental para o equilíbrio fundamental da cavidade oral e se integra à musculatura mastigatória e à propriocepção dentária. Rai, e a integração sensorial na cavidade oral? Boa! Podemos dizer não menos importante, né, Lívia? A cavidade oral apresenta uma rede sensorial intensa. Pelas divisões do nervo trigêmeo, recebemos sensibilidade tátil, térmica e dolorosa, essenciais para a proteção e propriocepção da mastigação. Por isso, compreender as vias nervosas é fundamental para anestesias, diagnósticos de dor orofacial e avaliação de parestesias. Como o sistema somatosensorial interage continuamente com a musculatura da mastigação, alterações de sensibilidade afetam padrões motores e influenciam hábitos orais e mecanismos de proteção orofacial. Sim. Então agora, que tal a gente dar seguimento com a cavidade nasal e as estruturas associadas do sistema respiratório superior? O que você pode falar sobre isso, Rai? Essa região é muito mais do que apenas uma entrada de ar. A cavidade nasal filtra, aquece, umidifica e conduz o ar inspirado. Para a odontologia, sua anatomia é fundamental para a compreensão de respiração bucal, ronco, distúrbios de oclusão e impacto no crescimento facial. Ela é dividida em duas metades pelo septo e possui intensa vascularização e inervação. As paredes laterais apresentam as conchas nasais superiores, médias e inferiores, que aumentam a área de contato e geram turbilhonamento, favorecendo filtragem e percepção olfatória. Fatores que também influenciam funções orais e craniofaciais. Rai, e qual a relevância disso na odontologia? É extremamente relevante. Crianças e adultos com obstrução nasal
tendem a desenvolver respiração bucal crônica, alterando tonicidade muscular, postura da língua, crescimento maximandibular e oclusão. A musculatura da face e do pescoço sofre adaptações compensatórias, gerando alterações posturais que interferem na deglutição, fala e mastigação. Rai, quando falamos sobre nasofaringe, qual é a relação entre respiração e deglutição? A nasofaringe ela conecta a cavidade nasal à orofaringe e integra a dinâmica respiratória. Contém os ósseos tubários e as tonsilas faríngeas. Alterações como hipertrofia adenoidena prejudicam a respiração nasal e afetam as funções orais. Como participa de equalização de pressão do ouvido médio, suas alterações podem causar sintomas auditivos que repercutem na motricidade orofacial, influenciam na fala, deglutição e também no crescimento. Agora, vamos discutir uma região essencial tanto para o sistema respiratório quanto para o digestório, a faringe. Ela funciona como um ponto de convergência entre as vias do ar e do alimento. Rai, fala sobre a divisão anatômica da faringe. A faringe é dividida em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, cada uma com uma função específica. A nasofaringe atua na respiração, a orofaringe conduz o ar e bolo alimentar, e a laringofaringe, ela direciona o ar para a laringe e alimento para o esôfago. Sua musculatura e inervação tornam essa região altamente sensível e alterações neurológicas, o que reforça a importância da avaliação funcional em pacientes com queixas de deglutição. E sobre a orofaringe, qual é a importância para profissionais da odontologia? A orofaringe é essencial para a mastigação, deglutição e fala. Ela obriga a raiz da língua, como tonsilas palatinas e a parede posterior da faringe, alterações de mobilidade lingual, hipertrofias tonsilares e disfunções musculares, afetando a dinâmica da deglutição e o padrão respiratório. Como recebe estímulo motor e sensorial simultaneamente, suas alterações repercutem em hábitos orais, sono e até no crescimento facial. E a musculatura da faringe? Conta um pouco também sobre a coordenação funcional, Rai. A musculatura faríngea é formada por músculos constritores e elevadores que agem na forma sequencial para garantir a deglutição segura. Alterações neuromusculares, traumas ou cirurgias podem gerar disfagia. Como esses músculos combinam controle reflexo e voluntário, a sua função depende tanto dos centros corticais quanto bulbares, o que explica por que pequenas lesões neurológicas alteram todas as dinâmicas da deglutição. Qual a relação da faringe e respiração com a cavidade oral? A postura da língua e tônus muscular orofacial e a permeabilidade nasal influenciam diretamente na respiração faríngea. A respiração bucal modifica a postura lingual e a equilíbrio muscular, podendo estreitar as vias aéreas e fornecer ronco e apneia. Com a base lingual compartilha espaço funcional com a orofaringe, mudanças posturais alteram o fluxo de ar, afetando a voz e a coordenação de deglutição. Quando se trata das estruturas tonsilares, qual a função imunológica e impacto clínico? A faringe abriga estruturas imunológicas importantes, como tonsila palatina e faringe, que atuam como barreiras de defesa especialmente ativas na infância. A hipertrofia dessas tonsilas, sobretudo da faringe, causa ronco, respiração bucal e dificuldade alimentar. Por estarem posicionadas no anel linfático do Valdier, respondem rapidamente a estímulos antigênicos, justificando seu aumento de infecções infantis. E qual é a relevância funcional da faringe na deglutição? A deglutição envolve 3 regiões principais: a cavidade oral, orofaringe e laringofaringe. Primeiro, a língua impulsiona o bolo alimentar em direção à faringe, a partir daí entram a ação reflexos altamente coordenados que impedem a entrada do alimento em vias aéreas. Quando surgem padrões atípicos, como a interposição lingual, ocorrem sequências clínicas importantes, por exemplo, alteração no alinhamento dentário e desenvolvimento de mordida aberta. E como a deglutição alterna entre fases voluntárias e involuntárias, ela depende tanto da musculatura orofacial quanto da integridade dos centros reflexos do tronco encefálico. Por isso, alterações neurológicas têm impacto direto nesses processos.
Agora que já falamos da faringe, vamos conversar sobre a laringe, suas estruturas, funções e importância clínica. Rai, conta pra gente. A laringe é fundamental para três funções essenciais: respiração, proteção das vias aéreas e produção vocal. Ela é composta por cartilagem, músculos e mecanismos. Eita Jesus, é triste essa palavra, viu? Mecanismos finos de controle responsáveis por ajustar o fluxo de ar e proteger a via aérea durante a deglutição. E como ela está situada exatamente na transição entre as vias digestória e respiratória, qualquer alteração estrutural pode interferir simultaneamente na voz, na deglutição e na ventilação, algo extremamente relevante também para a prática odontológica. E onde está localizada a laringe, Rai? A laringe ela se localiza inferiormente à faringe e superiormente à traqueia. Ela é formada por cartilagem como tireoide, cricoide, aritenoides e epiglote, todas articuladas entre si e movimentadas por músculos extrínsecos e intrínsecos. Essa arquitetura ela garante proteção das vias aéreas durante a deglutição e regula o fluxo de ar indispensável para a fonação. Sua mobilidade é tão importante que pequenas restrições mecânicas, como tensão cervical, inflamação ou edema, já são capazes de alterar de maneira significativa a qualidade de voz. E o epiglote, ele funciona mesmo como válvula? Sim. Durante a deglutição, a epiglote se inclina sobre a laringe para impedir que o alimento ou os líquidos entrem nas vias aéreas. Quando esse mecanismo falha, aumenta o risco de respiração. Esse movimento depende da elevação da laringe e da retração da base da língua, mostrando como as estruturas orofaciais e cervicais atuam de maneira totalmente sincronizada. E sobre as pregas vocais e a musculatura intrínseca? Bom, as pregas vocais elas vibram com a passagem de ar e produzem o som básico da voz. A modulação vocal depende da ação precisa dos músculos intrínsecos da laringe, como a cricoaritenoideus e tiroaritenoideus. Que palavras, viu? Quando essas estruturas se alteram, surgem disfonias frequentemente associadas a distúrbios respiratórios e musculares orofaciais. Como a qualidade de voz também depende da pressão subglótica e ressonância e da articulação oral, qualquer alteração na respiração ou orofacial repercute diretamente na voz. Voltando para a laringe e respiração, qual a relação com a língua e musculatura orofacial? A postura da língua e do tônus dos músculos supraioideus influenciam diretamente na potência da via aérea. Quando a língua permanece baixa, com a respiração bucal crônica, o espaço aéreo diminui, favorecendo o ronco e a obstrução. Essa redução também pode alterar o padrão vibratório faríngeo durante o sono, explicando a relação entre a anatomia orofacial e a apneia obstrutiva. Rai, a laringe é inervada, né? Sim, ela é inervada pelo nervo vago, por meio dos nervos laríngeo, superior e recorrente. Lesões nessa inervação comprometem fonação, coordenação, respiração e proteção das vias aéreas. Como esse nervo participa de reflexos respiratórios e da sensibilidade laríngea, sua integridade é essencial para a segurança da deglutição e equilíbrio funcional das vias aéreas superiores. E quando falamos sobre ronco, AOS e odontologia do sono? A laringe ela participa diretamente dos mecanismos envolvidos no ronco e na apneia obstrutiva. Os dispositivos intrabucais avançam a mandíbula, reposicionam a língua e ampliam o espaço aéreo supralaríngeo. Essa mudança biomecânica melhora a passagem do ar e reduz o colapso faríngeo durante o sono. Por isso, seu entendimento é essencial para quem atua em odontologia do sono. Agora, vamos para o sistema sensitivo da cabeça e do pescoço, nervos cranianos e aplicações odontológicas. Os nervos cranianos são fundamentais para a dor orofacial, anestesia local, motricidade e controle muscular. O trigêmeo é o principal nervo sensitivo da face, dividido em 3 ramos: oftálmico, maxilar e mandibular. A distribuição desse ramo ele explica o território das anestesias e muitos quadros de dor referidos comuns nos consultórios. E sobre as divisões do trigêmeo, o que é importante saber? A divisão maxilar inerva dentes superiores, mucosa nasal, palato e parte gengival.
Seus ramos infraorbital, alveolares, superiores e palatinos determinam as áreas da anestesia e apresentam variações individuais. Já a divisão mandibular é a única com fibras motoras inervando músculos da mastigação e recebendo sensibilidade de dentes inferiores. Como o nervo alveolar inferior percorre o caminho mandibular, sua localização tridimensional é crucial em cirurgias, endodontia e implantodontia. E o nervo facial? Como ele se relaciona com a odontologia? O nervo facial inerva os músculos da mímica e controla parte da estimulação parasimpática das glândulas salivares. Alterações no nervo comprometem selamento labial, mastigação e fala. Por ter trajetos superficiais em alguns segmentos, ela é voluntária em cirurgias da face, especialmente na região parótida, exigindo técnica rigorosa para evitar lesões. E o glossofaríngeo, vago e o hipoglosso? Então, o glossofaríngeo fornece sensibilidade gustativa ao terço superior da língua e sensibilidade à orofaringe. O nervo vago, ele já inerva a faringe e laringe, garantindo proteção das vias aéreas e controle de reflexo essencial. O hipoglosso é responsável pelos movimentos da língua. Alterações nesses nervos repercutem na deglutição, fala, respiração e postura lingual, como um impacto direto na prática odontológica. Vamos integrar respiração, mastigação, deglutição, fala e controle neuromuscular. Vamos embora. A região da cabeça e do pescoço, ela funciona como um sistema integrado. Respiração, mastigação, deglutição, fala, sensibilidade, depende de estruturas musculares e nervos compartilhados. Por isso, desequilíbrio em uma função repercute em toda a cadeia, como ocorre em respiração bucal, bruxistas ou pacientes com alterações fonoaudiológicas. E sobre respiração nasal e oclusão? A respiração nasal é o padrão fisiológico ideal, pois o ar é filtrado, aquecido e modificado pelas conchas nasais e septo, como eu já havia dito anteriormente. Quando esse padrão é perdido, surge a respiração bucal crônica, alterando postura de língua, tonicidade labial e desenvolvimento da maxila. Essas mudanças afetam a estética, a oclusão e crescimento craniofacial, sendo fundamentais para diagnósticos precoces. Agora sobre mastigação, dinâmica muscular e controle neural. A mastigação, ela exige ação coordenada de músculos mastigatórios, línguas, bochechas e músculos supra-infra-ióideos. Seu controle é mediado pelos nervos trigêmeo, facial e hipoglosso, e distúrbios como bruxismo, dor misfacial e hábitos parafuncionais estão ligados a essa integração neuromuscular. Com a mastigação alterna fases rápidas e lentas, depende de feedbacks sensoriais contínuos para ajustar força e amplitude de acordo com o alimento. E sobre as fases de deglutição? A deglutição possui 3 fases, oral, faríngea e esofágica. Na fase oral, a língua pressiona o bolo alimentar contra o palato. Na fase faríngea, a faringe se contrai, a laringe se eleva e a epiglote protege as vias aéreas. É um processo extremamente rápido e reflexo, e por isso pequenas alterações neurológicas e musculares causam grandes repercussões. E sobre a fala, como ocorre a articulação dos sons? Então, a fala depende da vibração das pregas vocais na laringe e na articulação, realizada na cavidade oral por língua, lábios, dentes e palato. Como esse processo ele exige ajustes precisos e rápidos, alterações musculares e sensoriais reduzem com clareza e integridade de fala. Estamos chegando ao final. Vamos de considerações finais? Vamos embora. A gente explorou um pouco sobre cavidade oral, nasal, laringe, faringe e estruturas sensoriais que funcionam de forma integrada. Essa região, ela trabalha junto ali para respiração, mastigação, deglutição, fala e percepção sensorial. Como pequenas alterações anatômicas ou funcionais podem gerar grandes repercussões clínicas, o dentista precisa compreender profundamente essa anatomia para diagnósticos, planejamentos e atuações interdisciplinar, como otorrino, fonoaudiologia e fisioterapia. E assim encerramos nosso podcast. Terminamos mais uma série por aqui e a gente se vê no próximo episódio do Odonto em Debate.